E se eu te dissesse que em apenas 30 dias você pode mudar completamente a forma como enfrenta a vida, que pode construir uma fortaleza mental tão poderosa que nada nem ninguém terá o poder de te derrubar. Não importa se hoje você se sente fraco, cansado ou estagnado. O que você está prestes a descobrir não é teoria, é uma transformação real, passo a passo, que pode te moldar de dentro para fora e melhorar todos os aspectos da sua vida. Mas há uma condição: você precisa decidir agora. Não amanhã, não quando tiver mais tempo, não quando estiver motivado. Agora, porque sua mente é sua maior ferramenta ou sua pior prisão. E neste vídeo, você vai aprender a tomar o controle. Antes de começar, quero que faça algo importante. Vá agora mesmo nos comentários e escreva com força esta frase: hoje forjo minha nova mentalidade. Eu sou estoico. Faça isso como seu primeiro ato de compromisso. Porque quando você escreve, você declara. E quando declara, começa a reprogramar sua mente de dentro para fora. Este é o primeiro passo real rumo à sua transformação. Faça com decisão. Faça com intenção. Faça como alguém que não está disposto a continuar igual. Ensinamento: uns mentalmente fortes descartam perguntas que reforçam a mentalidade de vítima. Quando você está passando por um momento difícil, a primeira coisa que normalmente aparece na sua mente é uma pergunta: por que comigo? E embora seja compreensível, essa pergunta não te leva a lugar nenhum. Na verdade, ela te afunda ainda mais na sensação de impotência. É uma armadilha silenciosa. Porque ao formular perguntas que começam com porquê, você se coloca automaticamente na posição de vítima. Uma posição onde o mundo, as circunstâncias ou os outros estão no controle, e você apenas assiste ao caos acontecer. Mas você não foi criado para ser uma vítima. Você foi feito para ser o protagonista da sua história. Cada vez que você pergunta: por que isso está acontecendo comigo?, você apaga o seu fogo interior. Você se desconecta do seu poder de resposta. Mas quando você muda essa pergunta por algo mais desafiador, mais ativo, tudo muda. Perguntas como: como posso usar isso a meu favor? Que oportunidade existe dentro desse desafio? Como posso crescer a partir dessa dor? Essas perguntas ativam uma parte sua que estava adormecida. A parte corajosa. A parte que não desiste. A parte estoica que decide que não importa o que aconteça lá fora, há força suficiente dentro de você para resistir. Pessoas mentalmente fortes não negam a dor. Elas não fingem que está tudo bem. Elas sentem. Mas acima de tudo, transformam. E isso começa pelas perguntas certas. Porque a qualidade da sua vida depende diretamente da qualidade das perguntas que você se faz diariamente. Se suas perguntas forem fracas, suas respostas também serão. Mas se forem poderosas, você se tornará imparável. Durante uma crise, o pior que você pode fazer é se paralisar buscando explicações eternas que nunca chegam. Por que justo agora? Por que sempre comigo? Por que tudo dá errado? Essas perguntas são como âncoras. Elas te afundam. Mas quando você pergunta: o que posso fazer com o que tenho hoje? Como posso manter a calma e seguir em frente? O que posso agradecer mesmo no meio disso tudo? Sua mente se transforma em um motor, porque você deixa de buscar culpados e começa a buscar soluções. Você deixa de esperar por mudanças externas e começa a provocar mudanças internas. E vou te dizer mais: nunca responda com não sei. Não mate a pergunta com uma desculpa. Deixe a pergunta aberta. Porque quando você deixa uma pergunta aberta, sua mente começa a trabalhar sozinha, até sem você perceber. Ela busca respostas, caminhos, alternativas.
Essa é a natureza dela. Mas só acontece se você permitir. Se você der a ela o tipo certo de pergunta. Então, da próxima vez que se sentir perdido, não pergunte por que tudo está dando errado. Pergunte: o que posso aprender com isso? Que parte de mim precisa ser fortalecida agora? Como posso sair dessa mais sábio do que entrei? Isso é mentalidade estoica. Isso é verdadeira força. Isso é sair do papel de vítima e assumir o comando da sua vida. Você não controla o que acontece lá fora, mas pode controlar como escolhe reagir. E essa escolha começa no modo como você pensa. Por isso, quando for conversar consigo mesmo, especialmente nos momentos mais escuros, fale como um líder, não como uma vítima. Lembre-se de que dentro de você existem recursos, sabedoria e coragem. Mas só é possível ativar isso com as perguntas certas. Isso não é motivação passageira. É reprogramação mental. É sobre construir uma mente que não quebra toda vez que algo dá errado. Uma mente que mesmo na dor pergunta: e agora, o que posso fazer? Uma mente que busca ação, crescimento e propósito. Porque enquanto outros ficam presos no porquê, você decide avançar com o como. Enquanto outros buscam explicações, você busca transformação. E isso te coloca em outro nível. Isso te torna alguém diferente. Alguém que não apenas sobrevive às crises, mas se fortalece através delas. Hoje, faça essa promessa. Toda vez que uma situação difícil surgir, mude a pergunta, mude a direção da sua mente. Porque quando você muda suas perguntas, muda seus pensamentos. E quando muda seus pensamentos, muda sua vida inteira. Ensinamento 2. Não desperdice seus pensamentos com o que não pode mudar. Concentre-se no presente e no amanhã. Não importa o quanto você pense, analise ou reviva tudo 1000 vezes na sua cabeça. O passado não vai mudar. O que já aconteceu é como uma pedra que foi lançada, não dá para trazê-la de volta, não dá para reescrever o que foi dito, o que se perdeu, o que doeu. Mas sabe o que você pode fazer? Pode decidir o que fará com isso agora. Pode escolher se vai continuar se culpando pelos erros, se vai se agarrar ao que não deu certo, ou se finalmente vai soltar tudo isso e começar a construir a partir do ponto em que está. Acorda todos os dias com o peso de decisões antigas, com culpas, com pensamentos do tipo: se ao menos eu tivesse, se eu não tivesse errado, se não tivessem me traído. Mas viver assim é como tentar dirigir olhando apenas pelo retrovisor. Mais cedo ou mais tarde, você vai colidir com a realidade de que está perdendo o presente. E o presente é a única coisa real, a única que você pode tocar, moldar e transformar. A mente humana tem a tendência natural de se apegar ao passado, acreditando que, se analisar o suficiente, conseguirá consertá-lo. Mas isso é uma ilusão. Não se trata de esquecer. Trata-se de aceitar com maturidade que o passado já entregou sua lição. Agora é hora de colher o aprendizado, não a dor. De usar a experiência, não o ressentimento. Porque cada segundo que você passa preso ao que já foi, é um segundo roubado do que ainda pode construir. E é justamente aqui que começa o seu verdadeiro poder no agora. O hoje é o único terreno fértil onde você pode plantar algo novo. É onde você pode tomar decisões diferentes, pensar com mais clareza, agir com mais propósito. Mas se sua atenção está presa ao que não existe mais, o presente escapa. E o mais trágico é que, quando o futuro chegar, você vai lamentar não ter aproveitado o presente. Não é sobre ignorar o passado, e sim sobre não viver nele. Não permitir que ele se transforme em uma corrente invisível que sabota seu avanço. Você errou, todos erram. Perdeu algo ou alguém. Todos passamos por perdas. Mas o que separa quem afunda de quem se levanta é a decisão sobre o que fazer com isso.
Você pode escolher se estagnar, ou pode escolher evoluir. Pode ficar se lamentando, ou pode pegar os pedaços e construir algo novo, algo melhor, algo mais forte. Quando você para de lutar contra o passado, sua mente se liberta. É como tirar um enorme peso das costas, e é aí que a clareza aparece. A energia retorna, sua alma respira, o presente se torna um campo aberto, e você se transforma no arquiteto da sua própria vida. E para isso, precisa treinar sua mente para sempre retornar ao agora. Uma das ferramentas mais poderosas para isso é a meditação, não como uma moda, mas como um ato profundo de presença. Meditar não é fugir dos problemas, é treinar a mente para parar de viver no barulho do passado ou no medo do futuro. É aprender a estar aqui, plenamente aqui, e a partir desse lugar, tudo muda. Suas decisões melhoram, suas emoções se estabilizam, seu foco se fortalece. Você também pode aplicar a aceitação ativa. Não se trata de desistir, mas de abandonar a resistência ao que já foi, de dizer com firmeza: isso aconteceu, não posso mudar, mas posso mudar o que faço com isso a partir de agora. Essa frase é liberdade, é poder, é o início de um novo caminho. Hoje pode ser esse recomeço, se você decidir parar de gastar sua energia com o que não pode ser desfeito. Se você escolher direcionar sua força para aquilo que ainda pode ser moldado, sua atitude, suas ações, seus objetivos. Não há progresso quando a mente vive presa ao passado, mas quando você se concentra no agora, o futuro começa a ganhar forma com mais clareza. Lembre-se disso todos os dias: o passado é uma escola, não uma prisão. Aprenda, mas não fique lá, porque enquanto você se culpa pelo que não foi, a vida continua oferecendo novas oportunidades no presente. E essas oportunidades não esperam você estar pronto. Elas aparecem para quem está desperto e presente. E essa pessoa, a partir de hoje, pode ser você. Ensinamento 3. Evolua com as circunstâncias mantendo sua essência intacta. A vida não para, não espera, não pergunta se você está pronto. Ela muda o tempo todo, e se você não mudar com ela, fica para trás. Mas atenção, não se trata de mudar por medo, nem de se adaptar a tudo sem pensar. Trata-se de aprender a ser flexível sem se perder no processo. Porque neste mundo que se transforma a cada segundo, só avança com firmeza quem sabe se dobrar sem se quebrar. E é isso que você precisa entender hoje. É possível se adaptar sem trair seus valores. Existe uma enorme diferença entre se ajustar e se render, entre evoluir e se apagar. Há momentos em que é sábio ceder, mudar de plano, escolher outro caminho. E também há momentos em que é preciso se firmar no que se acredita, no que se é, e resistir com convicção. Pessoas mentalmente fortes não são aquelas que impõem sua vontade a qualquer custo, mas sim as que sabem quando é hora de fluir e quando é hora de permanecer firmes. São como o bambu, se curvam com o vento, mas nunca se quebram. A rigidez mental te torna frágil. Se você quer que tudo aconteça exatamente como planejou, se agarra a uma única forma de ver o mundo, vai acabar quebrando. Porque a vida não segue o seu roteiro. Ela sempre trará o inesperado. Uma mudança no trabalho, um conflito repentino, uma oportunidade que se disfarça de ameaça. E se você não tiver flexibilidade mental, verá tudo isso como problemas. Mas se estiver disposto a ajustar os planos sem abrir mão de quem você é, então nada poderá te parar. A chave está em ter seus valores muito bem definidos. Eles são a parte inegociável, sua integridade, seu respeito por si mesmo, sua verdade. Todo o resto pode se mover, se transformar, crescer.
mas os seus princípios são como as fundações de uma casa. Se você os sacrifica, mais cedo ou mais tarde tudo o que construiu desmorona. Ser flexível não é dizer sim para tudo. É saber quando dizer não com firmeza e quando dizer sim com sabedoria. É saber ouvir outras opiniões sem perder o seu norte. É saber aprender, desaprender e reaprender sem medo, porque o crescimento não acontece na rigidez, e sim no movimento consciente. Olhe para a sua vida e pergunte-se: quantas oportunidades eu já deixei passar por medo de sair do que já conheço? Quantas vezes me fechei para o novo por medo de perder o controle? E o mais importante, quantas vezes traí meus próprios princípios só para agradar ou me encaixar? Esse equilíbrio entre adaptação e integridade é o que te constrói ou te destrói. E cada escolha é uma chance de refinar esse ponto. Pratique a mente aberta todos os dias. Não se prenda à necessidade de estar certo. Não ache que já sabe tudo. Ouça, questione, reflita, mas permaneça fiel ao que te define. Se você não fizer isso, acabará sendo uma versão diluída de si mesmo. E isso nunca traz paz. Avalie constantemente suas decisões. Pergunte-se: essa escolha está alinhada com meus valores ou estou apenas cedendo por conveniência? Estou mudando por sabedoria ou por medo? Porque adaptar-se para evoluir é muito diferente de se trair para evitar conflitos. A verdadeira força está em se adaptar sem se perder, em se mover sem deixar de ser você, em construir uma mente ampla o suficiente para evoluir, mas firme o bastante para não se desfazer diante da pressão. E quando você encontra esse equilíbrio, tudo muda. Os obstáculos não te paralisam mais, você os enfrenta com criatividade. As críticas não te destroem, você as usa como combustível. As oportunidades não te assustam, você as reconhece e aproveita. Porque você sabe quem é, e a partir disso, escolhe como agir no mundo. Não se trata de resistir a tudo, nem de aceitar tudo. Trata-se de responder com inteligência e autenticidade. De ser como a árvore que se curva com o vento, mas jamais arranca suas raízes. Então hoje decida isso: vou me manter aberto ao novo, mas ancorado na minha verdade. Vou me adaptar aos novos tempos, mas sem perder minha essência. Vou ser flexível, mas jamais manipulável. Porque essa é a verdadeira liberdade. E é somente a partir dela que você pode construir uma vida com propósito, poder e paz. Ensinamento 4. Concentre-se em encontrar saídas, não em ficar preso ao obstáculo. Quando algo dá errado, quando tudo parece se complicar, o mais fácil é ficar parado, olhando para o problema, girando em círculos mentais, reclamando. Mas sabe o que isso provoca? Te esgota, te rouba energia, te aprisiona internamente e te afasta de qualquer solução real. Quanto mais você fala do problema, maior ele parece. Quanto mais você se foca no que está quebrado, menos enxerga as portas que estão se abrindo. Por isso, uma mente forte não vive na queixa, vive na ação. Uma mente forte não pergunta por que comigo, pergunta como eu saio dessa. O foco é tudo, e vou te dizer com clareza: aquilo em que você decide focar é o que cresce. Se você olha apenas para o problema, sua mente se enche de bloqueios. Mas se você decide olhar para a possibilidade de solução, sua mente se abre, surgem ideias, surgem caminhos, surgem forças que você nem sabia que tinha. Não se trata de negar a existência do problema, e sim de não transformá-lo em morada, de não construir sua identidade em torno da dificuldade. Porque você não é o seu obstáculo, você é a resposta que escolhe construir diante dele. Toda vez que se deparar com um desafio, há duas rotas possíveis: transformá-lo em desculpa ou em impulso. E a diferença está no ponto onde você foca sua mente. Há quem diga isso me atrasa, e quem diga isso me treina. O problema é o mesmo. O que muda é a atitude. E a atitude é o que transforma tudo. Olhe à sua volta.
As pessoas que avançam não são aquelas que têm uma vida sem problemas. São aquelas que treinaram a mente para procurar saídas, mesmo quando tudo parecia perdido. São aquelas que se permitem sentir, mas não se permitem estacionar. São aquelas que, mesmo chorando, enxugam as lágrimas e dizem: qual é o próximo passo? Quando algo te derruba, pare um instante. Respire, observe, aprenda. E depois direcione seu foco, não para o que quebrou, mas para como você pode consertar. Não para o que perdeu, mas para o que ainda pode construir. Porque enquanto você continua repetindo o problema, a vida segue oferecendo novas oportunidades, mas você não as vê, porque está olhando para trás. O segredo não está em ter todas as respostas, está em dar um passo, um só, e depois outro. A solução nem sempre vem inteira. Às vezes ela se revela no caminho, mas se você não der o primeiro passo, ficará preso. E o que te prende não é o problema, é o foco. É a decisão de ficar girando no mesmo lugar mentalmente. Então faça isso. Toda vez que estiver diante de um problema, formule uma pergunta poderosa. Não pergunte por que isso está acontecendo, mas sim o que posso aprender com isso. O que ainda não estou enxergando, qual o primeiro passo para sair dessa, e depois haja. Não espere se sentir pronto, não espere que tudo se organize. Haja a partir de onde você está, com o que você tem, com a clareza que hoje é possível reunir, porque a ação gera clareza, e a clareza gera soluções. Mas tudo começa na sua mente, em parar de alimentar o drama e começar a construir uma resposta. E quando você faz isso de forma constante, desenvolve uma mente resiliente, prática, criativa, uma mente que não desiste, uma mente que não perde tempo culpando, mas sim assume, se levanta e resolve. Pense nisso. Quantas vezes você já ficou preso por horas, dias ou semanas falando do problema sem se mover? Quanto tempo da sua vida foi consumido por esse bloqueio mental? E mais importante ainda, quantas oportunidades escaparam porque você não levantou a cabeça para buscar uma saída? Hoje é o momento de virar esse jogo, de pegar toda essa energia que você gastava reclamando, se preocupando, se lamentando, e direcioná-la para uma solução. Faça isso mesmo sem ter certeza absoluta. Faça isso mesmo com medo. Faça isso porque você merece avançar. Porque uma vida focada em soluções é uma vida que realmente progride. Menos estresse, mais resultados. Menos frustração, mais crescimento. Você não foi feito para viver preso em problemas. Foi feito para dominá-los, superá-los e crescer por meio deles. Mas isso só acontece quando você escolhe focar sua mente não no que está errado, e sim em tudo o que ainda pode ser feito. E esse poder está aí dentro. Agora, hoje. Ensinamento 5. Mudar sua vida exige ação no nível subconsciente, não apenas no consciente. Imagine que sua mente é uma grande mansão. Na entrada há um porteiro, sua mente consciente. Ele observa o que entra, analisa, julga, compara, toma decisões. Ensinamento 5. Mudar sua vida exige ação no nível subconsciente, não apenas no consciente. Mas o verdadeiro dono da casa, aquele que realmente manda, vive lá dentro, seu subconsciente. E aqui está o problema. Muitas pessoas tentam mudar suas vidas falando apenas com o porteiro, mas nunca com o dono. Dizem ao consciente: quero ser disciplinado, quero parar de procrastinar, quero ter autoconfiança. Mas o subconsciente carrega outra história. Nunca termino o que começo. Não sou bom o suficiente. Não consigo fazer isso. E no fim das contas, quem determina como você vive é o dono, não o porteiro. Por isso, mudar a vida não é apenas entender algo racionalmente. Não é ler um livro, assistir a um vídeo ou repetir uma frase uma vez. Mudar de verdade é um trabalho interno profundo.
Exige agir onde seus padrões foram formados, onde vivem suas crenças automáticas, seus impulsos mais enraizados, e isso está no subconsciente. É lá que habitam os não consigo, os não mereço, os isso é difícil demais para mim. E se você não reescreve isso, não importa quantos cursos faça, ou quantas metas trace, algo dentro de você vai continuar sabotando seu avanço. Já aconteceu de você saber exatamente o que precisa fazer, mas não fazer. De entender o problema claramente, mas continuar repetindo o comportamento. Isso não é preguiça, não é falta de força de vontade. É que você está tentando mudar a partir do lugar errado. Está tentando convencer o porteiro, enquanto o dono continua acreditando no oposto. É aí que entra o trabalho no subconsciente. A verdadeira mudança acontece quando você começa a treinar sua mente em um nível mais profundo. Quando começa a plantar novas ideias, novas imagens mentais, uma nova linguagem interior. E isso não acontece da noite para o dia. Acontece pela repetição, pela intenção. Acontece quando você entende que sua mente é como um solo fértil. Se você repete algo com frequência, aquilo se fixa. Se você alimenta, cresce. Se abandona, o velho volta a brotar. Por isso, afirmações não são frases vazias, são comandos que, pouco a pouco, atravessam as camadas profundas do subconsciente. Quando você diz todos os dias: eu sou disciplinado, eu sou suficiente, eu consigo, não está se enganando, está se reconstruindo. Está criando um novo idioma interno que substitui a voz crítica que ecoa dentro de você há anos. O mesmo acontece com a visualização. Quando você imagina com intensidade o que quer viver, quando sente, vê e experimenta mentalmente, o subconsciente começa a aceitar isso como real. E o mais impressionante é que seu cérebro, neurologicamente, não diferencia muito entre o que é real e o que é intensamente visualizado. Ou seja, você pode usar sua mente como um simulador para criar seu futuro, mas você precisa de constância. O subconsciente não muda com uma frase bonita em um dia qualquer. Ele muda com prática. Muda quando você decide que vai começar cada manhã com intenção, com palavras que te elevem, com imagens mentais que te fortaleçam. Muda quando, antes de dormir, você escolhe o que deixa plantado na sua mente, porque esse é o momento em que a mente consciente relaxa e o subconsciente está mais receptivo. Use isso a seu favor. Use áudios positivos, meditações guiadas, afirmações que conectem você com a sua melhor versão. Isso não é mágica, é neurociência, é plasticidade cerebral, é o poder que sempre esteve em você, mas que talvez ninguém tenha te ensinado a acessar. E quando você começa a trabalhar nesse nível, a mudança não é mais temporária, não é uma motivação passageira, é uma transformação real. Você começa a pensar diferente, a sentir diferente, a reagir diferente, não porque esteja se forçando, mas porque agora isso vive dentro de você, porque o dono da mansão deixou de acreditar que você é fraco, insuficiente ou incapaz. Agora ele sabe que pode, que merece, que é capaz. E quando o dono muda, toda a casa muda. É aí que sua vida muda de verdade, não pela força, mas pelo recondicionamento interno, pela nova linguagem que você escolhe cultivar todos os dias. Então pare de lutar na superfície. Vá até as raízes, porque é lá que tudo começa, é lá que nasce sua nova vida. Ensinamento 6. A força mental e emocional nasce da clareza na sua visão e propósito. Quando você sabe exatamente para onde está indo, não importa quantas vezes tropece, não importa quantos obstáculos apareçam no caminho, não importa se você falhar num dia, se as coisas não saírem como planejado, ou se tudo parecer desmoronar.
Porque uma mente focada não se paralisa com uma queda. Uma mente com propósito não desiste diante da dificuldade. Essa é a diferença entre quem se quebra sob pressão e quem resiste, se levanta e continua. A verdadeira força mental e emocional nasce exatamente aí da clareza de visão, de ter um propósito tão vivo, tão forte, que mesmo quando tudo complica, você sabe o que fazer, continuar. Quando você não tem clareza sobre o que quer, qualquer coisa te desvia, qualquer crítica te machuca, qualquer problema te desorganiza. Mas quando você tem uma direção, um objetivo firme, sua mente se alinha com a sua missão, suas emoções deixam de reagir por impulso e começam a responder com intenção. Você não age mais a partir da queixa, mas da solução. Porque você não está aqui para desistir, está aqui para conquistar cada passo rumo ao que sonha. Pense assim: uma pessoa sem propósito definido se quebra facilmente. Uma prova ruim, um não de alguém, uma crítica, e já se sente inútil, desanima, se esconde. Mas alguém com visão entende que tudo isso faz parte do processo, que o caminho não será perfeito, que a dor é inevitável, mas o retrocesso é opcional, e por isso, mesmo caindo, ela se levanta. Mesmo com medo, age. Mesmo se sentindo fraca, segue firme. Porque o propósito lembra constantemente o motivo pelo qual vale a pena continuar lutando. Ter um propósito é como ter um mapa. Mesmo que você se sinta perdido, pode olhar para ele e se reencontrar. É confiar que cada passo, até mesmo os mais duros, está te preparando para chegar mais forte ao destino. Quando você não tem isso, se torna presa fácil do caos, da ansiedade, do não sei o que fazer da vida. Mas quando sabe o que quer, tudo muda. Você não reage mais com base na emoção do momento, mas com base na visão do futuro. E isso é o que constrói uma mente forte. Não a ausência de problemas, mas a presença de clareza, a capacidade de manter o foco mesmo quando tudo à volta parece ruir. Saber que o que você está enfrentando agora não define quem você é. O que te define é a sua escolha de continuar. Por isso, todos os dias, pergunte a si mesmo o que eu realmente quero. Que tipo de vida quero construir? Que propósito quero que guie minhas decisões? Porque se você não tiver essa resposta clara, qualquer obstáculo será suficiente para te parar. Mas se tiver, todo obstáculo será uma chance de crescer, de se fortalecer, de provar para si mesmo que você é mais capaz do que imaginava. Você não precisa ter tudo resolvido. Só precisa saber para onde está indo, um objetivo concreto, um propósito que te inspire, uma visão que te acenda por dentro. E a partir disso, concentre-se no que você pode fazer hoje. Não se paralise com o que está fora do seu controle. Não pare por causa do que não saiu como esperado. Avance, ajuste, aprenda, mas não perca sua direção. Cada vez que surgir um problema, mude o foco. Não pergunte por que isso está acontecendo comigo. Pergunte o que posso fazer com isso. Não diga isso me frustra, diga isso me fortalece. Porque a forma como você conversa consigo mesmo também constrói sua força. Seu diálogo interno determina se você vai avançar ou recuar. Então fale consigo como alguém que tem um propósito, como alguém que não vai desistir por causa de uma queda. E isso, com o tempo, se transforma em resiliência, em confiança, em uma mente tão sólida que nada a derruba por completo. Sim, ela pode vacilar, pode cansar, pode duvidar, mas sempre volta ao centro. Sempre retorna ao propósito. Você não precisa de motivação passageira. Você precisa de clareza diária. Porque quando você sabe quem é e para onde vai, as desculpas silenciam e a ação começa. Então hoje, escolha viver com propósito. Não entregue sua vida ao acaso. Construa com intenção.
Haja com visão, e verá sua força mental e emocional crescer a cada passo, a cada desafio, a cada vitória silenciosa. Ensinamento 7. Acorde cedo para aproveitar a energia natural do dia, quando o mundo ainda dorme e o silêncio domina tudo ao redor. Existe uma energia especial no ar. É como se o próprio universo estivesse esperando por você, pronto para te oferecer um novo começo, força renovada, foco e direção. Acordar cedo não é apenas uma rotina, é uma forma profunda de se alinhar com os ritmos naturais da vida. É permitir que seu corpo, sua mente e seu espírito entrem em sintonia com aquele instante mágico onde tudo recomeça. As primeiras horas do dia não são comuns, são sagradas. E quem aprende a honrá-las, transforma sua vida pela raiz. Cada novo dia carrega dentro de si uma nova oportunidade. Mas se você a deixa passar dormindo, está entregando algo precioso. Quando você acorda tarde, já está correndo atrás do tempo, reagindo, lutando para recuperar o controle. Mas quando desperta cedo, você começa o dia na frente, com calma, com intenção, com domínio. Você não desperta no caos, mas no silêncio. Não no peso, mas na leveza. E isso muda tudo. Grandes líderes, pensadores, atletas de alta performance, todos têm algo em comum, respeitam as primeiras horas do dia. Eles não desperdiçam esse tempo, não preenchem com distrações. Usam esse espaço para se nutrir, se conectar, planejar, mover o corpo, organizar a mente. Porque entenderam que amanhã não é uma obrigação, é um presente. Seu corpo também sabe disso. Ele foi feito para despertar com a luz natural do amanhecer, para respirar o ar fresco, para se renovar com o silêncio que antecede o movimento do mundo. Quando você acorda antes do barulho, sua mente está mais limpa, mais concentrada, mais aberta. Não há notificações, cobranças, pressões. Há espaço, há tempo real, há poder interior à sua disposição. Sim, no começo vai ser difícil. Mudar seu horário de sono, abandonar o hábito de dormir tarde, resistir ao famoso só mais 5 minutinhos, não será simples. Mas a cada dia que você escolhe levantar, está treinando sua mente. Está dizendo a si mesmo, eu estou no comando. E isso fortalece sua disciplina, sua vontade, seu foco. Acordar cedo não é só melhorar seus dias, é moldar sua identidade. Mas não se trata apenas de acordar. Trata-se de como você usa esse tempo. Não abra o celular, não mergulhe no barulho. Comece devagar, respire fundo, agradeça, mentalize seu dia, escreva seus objetivos, mexa o corpo, leia algo que alimente a alma, pratique o silêncio. Porque se o seu primeiro gesto ao despertar é reagir ao mundo externo, você já perdeu o controle do seu dia. Mas se usa esse tempo para reconectar-se, para definir seu próprio ritmo, você sai na frente em tudo. Prepare-se para isso. Ninguém acorda bem às 5 da manhã se foi dormir às 2. O corpo precisa se recuperar, a mente precisa descansar. Organize sua noite. Desligue as telas mais cedo. Crie um ambiente de descanso. Trate seu quarto como um santuário para o sono. E ao despertar, levante com intenção, sem reclamação, com presença, com amor próprio. Você vai sentir a diferença. Seu nível de energia vai subir. Suas decisões serão mais lúcidas. Seu corpo responderá melhor. Seu humor será mais estável. Porque você estará em sintonia com um ciclo natural, com uma sabedoria antiga que diz: quem acorda cedo, comanda o dia. Quem acorda cedo, está um passo à frente. Quem acorda cedo, se encontra consigo mesmo antes que o mundo exija que seja outra pessoa. Faça disso um hábito, não um teste de um único dia. Treine sua mente como você treinaria qualquer outro músculo. Seja paciente. Celebre os dias em que conseguir. Aprenda com os dias em que não, mas não desista.
porque cada manhã em que você desperta antes do mundo, você se torna mais forte, mais disciplinado, mais consciente. E não é só sobre produtividade, é espiritual também, porque no silêncio da manhã, você pode ouvir o que sua alma está tentando dizer. Você pode lembrar o que realmente importa. Pode decidir seu rumo antes que os outros tentem traçá-lo por você. Então levante-se, não apenas da cama, mas da vida que te mantém adormecido. Desperte com o sol, desperte com propósito, desperte com força, porque quem comanda sua manhã, comanda seu destino. E esse poder está em você, hoje, amanhã, e em cada amanhecer que você decidir honrar. Ensinamento 8. Amar a si mesmo é a base de uma vida equilibrada e de relações saudáveis. Você não pode construir uma vida plena se antes não aprender a se amar de verdade. E não estou falando de um amor superficial, de frases bonitas no espelho ou de postagens dizendo ame-se enquanto por dentro você ainda se sente insuficiente. Estou falando de um amor profundo, honesto, radical, de olhar para si por inteiro, com suas cicatrizes, seus erros, seus talentos, suas luzes e sombras, e ainda assim escolher se respeitar. Porque o amor próprio não é um destino, é o alicerce sobre o qual você constrói tudo o que importa. Quando você não se ama, vive buscando nos outros o que só você pode se dar. Vive precisando de aprovação, vive mendigando atenção. Aceita migalhas emocionais porque acredita que é só isso que merece. E o mais doloroso é que muitas vezes nem percebe, apenas repete. Se acostuma a esperar que os outros preencham seus vazios, sem notar que ninguém pode te sustentar se você mesmo não sabe se sustentar por dentro. O amor próprio transforma isso, muda sua forma de pensar, de agir, de se relacionar. Quando você se ama, não está mais disposto a trocar sua paz por companhia, não aceita mais se diminuir para se encaixar, não se conforma com o que não te faz bem. Porque o amor que você se dá te protege, te fortalece, te ensina a dizer não sem culpa e a dizer sim com autenticidade. E sim, amor próprio se pratica. Ele não aparece do nada, é uma escolha diária. É olhar no espelho e parar de focar apenas no que não gosta. É reconhecer seus avanços mesmo que ninguém aplauda. É se permitir descansar, dizer chega, ser imperfeito. É falar consigo mesmo como falaria com alguém que você ama profundamente. Porque muitas vezes você é duro consigo, crítico, impaciente, mas oferece compreensão e carinho aos outros. Por que não fazer o mesmo por você? Comece por aí, por tratar-se com compaixão, por se perdoar por erros antigos, por parar de se punir por aquilo que não sabia antes. Você fez o melhor que pôde com o que tinha. E agora, com mais consciência pode escolher diferente. Não por rejeitar quem foi, mas por amor ao que está se tornando. Cuide de si, não só no corpo, mas também nas emoções. Cerque-se de pessoas que te somem, não que te drenem. Estabeleça limites, não por egoísmo, mas por saúde. Durma bem, alimente-se com intenção, respire fundo. Faça silêncio para se ouvir. Crie espaço para você. Porque quando você está bem consigo mesmo, tudo ao redor começa a se alinhar. E algo mágico acontece quando você realmente começa a se amar, você passa a atrair de forma diferente. Atrai relações mais saudáveis. Atrai pessoas que te respeitam, porque você já não tolera desrespeito. Atrai amor verdadeiro, porque já não precisa que alguém te complete, você compartilha a partir da sua completude. Atrai oportunidades, porque emite uma energia que diz eu me valorizo, e essa energia é sentida, não precisa ser gritada, não precisa ser exibida. Ela se manifesta no seu jeito de andar, de olhar, de escolher. Sua autoestima já não dependerá de um elogio, nem será destruída por uma crítica, porque o centro não está mais fora, está dentro. E a partir desse centro, você vive com mais serenidade, mais clareza, mais poder.
porque sabe quem é, o que merece e o que não está mais disposto a aceitar. Você não se contenta com pouco por medo de ficar só. Não se compara mais com os outros, porque entende que seu valor não depende de medidas externas. Seu valor é essencial. Está em você. Sempre esteve. Hoje é um bom dia para se lembrar disso, para voltar para si, para decidir que não vai mais esperar que alguém te dê o que você mesmo pode começar a se oferecer. Amor, respeito, cuidado, validação, tudo isso nasce de dentro, e quando floresce em você, se reflete em todas as áreas da sua vida. Porque o amor próprio não apenas muda você, ele te transforma, te liberta, te traz de volta para casa. E então hoje, olhe para si com ternura, abrace-se com paciência, e diga em voz firme, eu me escolho. Porque quando você se escolhe, tudo começa a mudar. E esse, meu querido ouvinte, é o primeiro passo para uma vida verdadeiramente plena. Ensinamento 9. O abandono dos desejos conduz à verdadeira felicidade. Quanto mais você deseja, mais sofre. Quanto mais se apega ao que ainda não tem, mais se distancia da paz. Porque cada desejo não realizado se transforma em ansiedade, frustração e em uma sensação de vazio que sufoca. E o mais duro é perceber que mesmo quando você conquista o que tanto queria, o prazer é tão passageiro que mal tem tempo de senti-lo antes que um novo desejo, uma nova meta, uma nova cobrança surja e mais uma vez você entra na roda interminável do preciso de mais. Mas e se a verdadeira felicidade não estivesse em conquistar, e sim em soltar? Não se trata de abandonar seus sonhos ou deixar de crescer, mas é um convite sincero para observar se sua paz interior está amarrada a coisas que ainda não existem. Porque se a sua tranquilidade depende de ser amado por alguém, de atingir certa quantia de dinheiro, de alcançar uma meta ou de viver uma experiência específica, então o que você está chamando de ambição é, na verdade, uma forma disfarçada de prisão. Você está entregando seu poder interior ao controle de algo externo, e isso, cedo ou tarde, quebra você por dentro. A chave está no desapego, em aprender a viver sem estar emocionalmente dependente do resultado, em dar o seu melhor sem precisar que tudo aconteça exatamente como espera. Quando você pratica isso, tudo muda, porque deixa de viver com ansiedade pelo que virá e começa a experimentar a liberdade de estar presente. Deixa de precisar que tudo seja perfeito para sentir paz. E descobre finalmente que a plenitude não é um destino, é um estado interno que nasce no exato momento em que você para de correr atrás daquilo que não precisa. Fomos ensinados a acreditar que a felicidade está em conquistar, ter, alcançar, mas ninguém nos disse que, muitas vezes, o que realmente nos envenena é o desejo de controlar, de possuir, de forçar. Queremos que tudo aconteça do nosso jeito, no nosso tempo, da forma exata que imaginamos. E quando não acontece, nos frustramos. Não por causa do que ocorreu, mas porque nossa expectativa não foi satisfeita. E é exatamente aí que nasce o sofrimento, no apego à expectativa. Uma mente dominada por desejos vive inquieta, sempre querendo mais, sempre esperando algo, sempre acreditando que falta alguma coisa. Mas quando você solta isso, quando respira fundo e escolhe abrir mão dessa necessidade, entra em outro nível de consciência. Um lugar onde você pode desfrutar sem precisar possuir, amar sem se agarrar, trabalhar sem exigir perfeição. É nesse lugar que a paz verdadeira começa. Desapegar não significa desistir da vida. Significa apenas libertar-se da prisão que o mundo impõe sobre você. É olhar para os seus desejos e perguntar com honestidade: isso me aproxima da paz ou está me roubando ela? E se a resposta for que esse desejo está gerando mais ansiedade do que serenidade, talvez seja a hora de soltar.
Não porque você não possa conquistar isso, mas porque sua felicidade não pode depender disso. Soltar um desejo não é perder, é se libertar. Se libertar do peso de precisar provar algo. Se libertar da pressão de corresponder a padrões que não te fazem bem. Se libertar da ilusão de que algo fora de você poderá preencher o que você mesmo esqueceu de nutrir por dentro. Hoje, faça uma pausa. Olhe para dentro de si e pergunte-se o que estou desejando com tanta intensidade que está me impedindo de estar em paz agora. Pode ser um objeto, uma pessoa, uma meta. Observe com calma. E então escolha soltar o apego. Não o caminho, não o esforço, mas o apego. A necessidade de que aquilo determine seu bem-estar. E você verá algo mudar dentro de si. A ansiedade vai enfraquecer. A respiração vai ficar mais leve, porque você deixou de se prender ao que não pode controlar. A verdadeira felicidade não está em realizar todos os desejos. Está em deixar de ser controlado por eles. Está em poder viver com profundidade, propósito e gratidão, mesmo que as coisas não estejam perfeitas. Porque quando você entende isso, não precisa mais que a vida te entregue algo para se sentir completo. Porque você já está inteiro. Porque você já está em paz. E essa é a liberdade mais poderosa que existe. Ensinamento 10: praticar exercícios fisicamente de forma constante fortalece o equilíbrio mental. Sua mente precisa de movimento tanto quanto seu corpo. E não estou falando apenas de ideias, reflexões ou meditação. Estou falando de movimento real, físico, tangível, porque cada vez que você move o corpo, também está liberando a mente. Cada vez que você sua, respira fundo, se desafia fisicamente, está reorganizando seus pensamentos, equilibrando suas emoções e soltando pesos invisíveis que nem sabia que carregava. Exercitar-se não serve apenas para fortalecer o corpo, serve para estabilizar a mente, clarear o pensamento e fortalecer sua resistência emocional. Quando você se exercita, seu corpo libera endorfinas, neurotransmissores que atuam como uma medicina natural, elevando seu humor, dissipando o estresse e trazendo você de volta ao agora. É como abrir uma janela em meio ao turbilhão mental e deixar o ar fresco entrar. A ansiedade perde força. O desânimo se dissolve. O peso interno diminui. Porque nesse instante, você se reconecta com sua energia vital. Você ativa, de dentro para fora, a bioquímica da felicidade. E o mais importante, você não precisa ser um atleta ou passar horas na academia. A intensidade não é o essencial, a constância sim. Caminhar todos os dias, fazer alongamentos, dançar, praticar yoga, correr, subir escadas, jogar futebol, o que quer que mova seu corpo, que te faça respirar fundo e focar no agora. Porque quando o corpo entra em movimento, a mente se aquieta. E nesse estado de presença corporal, os pensamentos se organizam, a clareza surge e o equilíbrio interior se fortalece. Você já parou para pensar quantos pensamentos negativos surgem apenas pela falta de energia física? Quantas vezes você achou que estava deprimido, quando na verdade seu corpo só estava inativo, estagnado? O sedentarismo não afeta apenas o físico, ele silencia a alma. A falta de movimento deixa a mente pesada, torna o dia mais lento, embota as emoções. Mas quando você se mexe, tudo ganha outro ritmo. Seu olhar muda, sua postura muda, sua forma de reagir muda. É por isso que se exercitar é um dos maiores atos de amor próprio que existem. É dizer ao corpo, eu me importo com você. É dizer à mente, vou te libertar. É um recado claro ao subconsciente. Eu escolho seguir em frente. Porque quando o corpo entra em fluxo, a mente acompanha. E nesse estado, as decisões se tornam mais fáceis, a concentração aumenta e o equilíbrio emocional floresce. E claro, haverá dias em que você não terá vontade. Dias em que o corpo pesa, em que o ânimo desaparece.
Mas é justamente nesses momentos que a disciplina entra em cena, porque nem sempre você vai querer, mas nunca vai se arrepender de ter feito. Cada vez que você supera essa resistência inicial, está fortalecendo muito mais do que seus músculos, está treinando seu caráter, está condicionando sua mente a fazer o necessário, mesmo sem vontade. E essa habilidade transborda nas suas metas, nos seus relacionamentos, na sua rotina e em toda a sua vida. Faça do movimento uma parte inegociável do seu dia, não como castigo, não por obrigação, mas como remédio, como parte do seu equilíbrio emocional, como reencontro com você mesmo. Está triste? Mova-se. Está com raiva? Mova-se. Está mentalmente exausto? Mova-se, porque ao se mover, sua química muda. E quando sua química muda, sua percepção também muda. E quando a percepção muda, a realidade muda junto. A saúde mental não depende apenas do que você pensa, mas também de como cuida da sua energia física. Somos corpo, mente e emoção. E quando um desses elementos adoece ou estagna, todos os outros sofrem. Mas quando você ativa o corpo, ativa também o resto. Por isso é tão poderoso, porque sem dizer uma única palavra, sem precisar entender nada racionalmente, o movimento transforma você por dentro. Então comece hoje, 1 minuto, um passo, um alongamento, um gesto, mas comece. E não pare. Faça com amor, com respeito, com consciência. Cada gota de suor é libertação, cada movimento é afirmação de força, cada respiração profunda é reconexão com quem você é, porque cada vez que você escolhe se mover, você escolhe se curar. E essa é, sem dúvida, uma das decisões mais poderosas que alguém pode tomar. Ensinamento 11. Alimente sua mente com ideias otimistas e pensamentos positivos. Existe uma força silenciosa que pode transformar completamente a maneira como você vive, e ela está dentro da sua mente. Não faz barulho, não se vê, mas altera sua energia, suas decisões, sua postura diante da vida. Essa força se chama mentalidade positiva, e não é uma frase motivacional vazia, nem uma negação ingênua da realidade. É uma escolha consciente de olhar para cada situação com esperança, com propósito, com a certeza de que, mesmo no caos, você ainda pode escolher como reagir. Ter uma mentalidade positiva não significa sorrir o tempo todo, nem fingir que está tudo bem quando não está. Significa que, mesmo quando tudo escurece, você escolhe procurar um fio de luz, que, em vez de afundar no pensamento, isso é demais para mim, você decide, vou encontrar uma saída. Que, quando tudo ao seu redor reclama, você escolhe construir. E isso, mesmo que silencioso, é um ato de poder interior. O pessimismo é contagioso. A negatividade se espalha como uma névoa invisível. Ela muda sua forma de ver o mundo, faz com que você veja o problema antes da possibilidade, prende sua mente em ciclos de reclamação, rouba sua energia e paralisa sua ação. E o mais perigoso, você nem percebe. Você se acostuma a esperar pelo pior, a se auto-sabotar, a acreditar que não consegue. E assim, sem querer, vai enfraquecendo sua coragem, sua visão e sua alegria de viver. Mas quando você escolhe conscientemente cultivar uma mentalidade positiva, algo muda por dentro. Você se torna mais forte, porque não importa quantas vezes caia, sempre se levanta com fé. Não importa quantos problemas surjam, sempre há algo que você pode aprender. Não importa se o progresso é lento, você mantém o olhar firme no que ainda pode conquistar. Pratique pensamentos positivos, mas reais. Não é sobre repetir frases vazias, é sobre olhar para a vida com olhos de possibilidade. É treinar a mente para focar no que está dando certo. Porque mesmo nos dias difíceis, sempre há algo a agradecer, algo a reconhecer, algo a usar como ponto de partida para seguir crescendo.
E quando sua mente se acostuma a buscar o positivo, algo incrível acontece, sua energia muda. Você começa a atrair situações melhores. Suas emoções se tornam mais estáveis. Suas relações se tornam mais saudáveis. Suas escolhas são mais firmes, porque você já não está mais reagindo com medo, está agindo com confiança, com a certeza de que você é capaz de lidar com o que vier. Evite conversas carregadas de queixa. Não se cerque de pessoas que só enxergam o problema. Proteja seu ambiente mental como protege seu corpo, porque aquilo que você ouve, repete e pensa, isso te constrói ou te destrói. Alimente sua mente com palavras que te elevem. Encha seu dia de pensamentos que te animem, não que te puxem para baixo. Quando perceber que está pensando isso não vai dar certo, mude para vou fazer o meu melhor para que funcione. Se surgir não dou conta disso, responda isso é difícil, mas estou aprendendo a lidar. Essa é a verdadeira batalha, aquela que acontece dentro da sua mente. E cada pensamento é uma semente. Se você planta medo, colhe paralisia. Se planta confiança, colhe movimento. A mentalidade positiva também cresce quando você para de focar só nos erros. Aprenda com eles, mas não use para se punir. Use suas quedas como degraus, não como desculpas. Lembre-se, cada dia em que você escolhe pensar diferente, está moldando um destino diferente, mesmo que ainda não consiga ver. Você não está aqui para viver preso às suas dúvidas. Está aqui para erguer a cabeça, abrir os olhos e dizer a si mesmo, eu dou conta disso. Não porque tudo seja fácil, mas porque você está decidido a enfrentar com a atitude certa. E quando faz isso, a vida responde. As portas se abrem, o caminho se ilumina, e você se transforma em alguém verdadeiramente imbatível. Então escolha, hoje ver com esperança, falar consigo com respeito, pensar com coragem, porque a mentalidade positiva não é apenas uma ferramenta, é uma decisão diária que transforma como você pensa, como sente e como vive. E esse poder já está em você, aqui, agora, sempre. Ensinamento 12. Transforme as críticas e as opiniões negativas em força para avançar. Quando alguém te rejeita, isso não é o fim, é um ponto de partida. É um espelho que revela até onde você está disposto a ir sem depender da validação dos outros. Porque o desprezo dói sim, a crítica incomoda, é claro. Mas se você aprender a usar esse desconforto como combustível, como impulso, como sinal de que está rompendo padrões, então nada poderá te parar. O que dizem sobre você só tem poder se você permitir. E em vez de deixar isso te afundar, você pode transformar em fogo para seguir ainda mais forte. Cada vez que alguém te diz você não consegue, você não serve para isso, você vai fracassar, você tem duas opções: acreditar ou transformar isso na sua motivação para provar o contrário, não aos outros, mas a si mesmo. Porque crítica não define valor, rejeição não apaga talento, opinião alheia não dita destino, a menos que você se entregue. E é isso que você não vai fazer, porque cada obstáculo social, cada olhar de julgamento, cada palavra negativa, é apenas um sinal de que você está saindo do comum, de que está fazendo algo que mexe com estruturas. E se incomoda, é porque tem impacto. Tem haters? Parabéns. Isso significa que você está se destacando, que você está visível, que você está desafiando o esperado. Ninguém critica o que não ameaça. Ninguém ataca o que permanece estagnado. Mas quando você tem coragem de ser quem é, de crescer, de se posicionar com autenticidade, é inevitável que surjam aqueles que se incomodam com a sua luz. Deixe-os. Você não está aqui para agradar. Está aqui para cumprir um propósito. E seu propósito não depende de ser compreendido, nem de ser aplaudido. Na verdade, quanto maior sua visão, mais incompreensão você vai encontrar. E isso não é sinal de erro.
é sinal de caminho certo, porque você está construindo algo que nem todo mundo está pronto para entender, e está tudo bem. Você não precisa de aprovação, precisa de lealdade a si mesmo. Quando alguém te criticar, respire. Não reaja com raiva. Não desça ao nível de quem ataca. Transforme a crítica em clareza. Pergunte-se: isso tem algo que eu possa usar para crescer? Está me mostrando uma fraqueza que posso melhorar? Ou é apenas ruído que não merece minha atenção? Se houver lição, absorva. Se for só veneno, descarte. Porque nem toda opinião merece sua energia. Seu foco é precioso. Não desperdice com quem não contribui. Lembre-se, ninguém bem-sucedido chegou longe sem ser criticado. Todos foram rejeitados, subestimados, ridicularizados. A diferença nunca foi a ausência de crítica, mas a persistência diante dela. Eles entenderam que desconforto é parte do preço do crescimento. E você também vai entender, porque sua grandeza não se mede por quantos te aplaudem, mas por quantas vezes você se levantou mesmo quando ninguém acreditou. Você não precisa ser aceito por todos, só precisa ser fiel a quem você é, e não se trair. Porque quando você está em paz consigo, a opinião externa perde peso. Quando você sabe quem é, cada não vira impulso, cada porta fechada vira redirecionamento, cada crítica vira teste, e também oportunidade. E o mais poderoso, quando você aprende a usar a rejeição como combustível, você se torna imparável. Não depende mais da motivação externa. Não precisa de elogios para se sentir capaz. Não se abala com julgamentos, porque sabe que toda vez que alguém te aponta o dedo, quem decide o impacto disso é você. Então escolha o caminho da força. Use o barulho como gasolina. Pegue cada crítica e transforme em disciplina, foco, refinamento. Que cada rejeição vire degrau rumo à excelência. E não para provar nada a ninguém, mas para se provar que você pode, que merece, que está pronto para mais. É assim que se constrói uma mente forte, não com elogios, mas com resiliência. Não na zona de conforto, mas no calor da superação. Assim se forja alguém que não se curva diante das vozes externas, porque já decidiu quem quer ser. E essa decisão é o seu maior escudo, sua melhor arma, sua verdadeira liberdade. Ensinamento 13. A grandeza exige um compromisso para a vida toda, sem pausa, sem linha de chegada. A verdadeira grandeza não é fruto de um momento de glória. Ela não acontece quando você cruza uma linha de chegada e finalmente pode relaxar. Quem realmente compreende o que significa superação sabe, não existe ponto final. Porque a excelência não é um destino, é um estilo de vida. É a decisão diária de não se acomodar, de seguir em frente, de buscar a melhor versão de si mesmo, mesmo quando já está melhor do que ontem. Porque há sempre um próximo nível, sempre uma montanha a mais para escalar, sempre uma fraqueza a ser fortalecida, sempre uma habilidade nova a ser desenvolvida. Muita gente acredita que, ao conquistar algo importante, pode descansar. E é exatamente aí que começam a perder. Porque o sucesso não se mantém com conforto, ele se mantém com fome, com visão, com humildade para dizer, ainda não cheguei lá. O verdadeiro compromisso não é com o objetivo final, é com o processo, é com o crescimento constante. É com aquela parte sua que se recusa a se acomodar com o que foi ontem e decide ser melhor hoje. Cada conquista não é um ponto final, é apenas um degrau, um impulso que te mostra que você é capaz e por isso mesmo deve seguir subindo. As pessoas verdadeiramente imparáveis sabem disso. Elas não se alimentam dos troféus, se alimentam do esforço silencioso, da disciplina diária, da dedicação que ninguém vê. Porque é ali, no anonimato da constância, que a grandeza é construída quando ninguém está olhando,
quando ninguém está aplaudindo, quando você escolhe dar mais um passo, sem desculpas, sem atalhos, sem adiar, não há pausa verdadeira para quem escolhe evoluir. Não porque você não mereça descansar, mas porque você não vive mais movido pela busca de conforto, você vive movido pela fome de crescer. E isso muda tudo. Porque você começa a enxergar cada novo dia como uma chance de ajustar sua mentalidade, de fortalecer seu caráter, de aprimorar seu físico, de alinhar seu foco. E essa consciência te mantém firme, presente, desperto. O compromisso vitalício é o que separa os que querem dos que estão dispostos a pagar o preço. Motivação é fácil, força de vontade temporária, qualquer um tem. Mas o que te transforma de verdade não é o que você faz às vezes. É o que você faz todos os dias, mesmo sem vontade, mesmo sem elogios, mesmo sem resultados imediatos. É por isso que você precisa de metas progressivas. Porque toda vez que você alcança um objetivo, sua mente vai tentar te convencer de que já deu. Mas é aí que você precisa se lembrar, isso é só o início de um novo nível. Aquilo que ontem parecia inalcançável, hoje já faz parte da sua realidade. E isso é um sinal claro de que você está pronto para mais. A disciplina verdadeira não se apoia em resultados. Ela nasce da identidade, do propósito, da visão. Você não treina, trabalha e se dedica apenas para conquistar algo. Você faz tudo isso porque sabe quem é, porque tem consciência de quem quer se tornar, porque entendeu que tudo que vale a pena exige entrega total. E essa entrega não é negociável. Ela se renova a cada novo amanhecer. Haverá dias em que nada parecerá dar certo. Dias em que você vai se perguntar se todo esse esforço realmente vale a pena. Dias em que o progresso parecerá invisível. Mas são exatamente esses dias que mais importam. Porque é ali que o seu caráter é forjado. Ali que você prova se seu compromisso é real. Qualquer um pode ser disciplinado quando tudo vai bem. Mas só os verdadeiramente grandes permanecem firmes quando tudo complica. Por isso, repita a si mesmo, isso é para a vida inteira. Não termina com um diploma, uma meta alcançada, um reconhecimento. Porque o verdadeiro sucesso não está no que você conquista, está em quem você se transforma ao longo do caminho. E essa transformação não tem fim, não tem limite, não tem pausa. Você é um projeto em eterna construção, uma obra-prima em processo contínuo. E cada dia que você escolhe continuar, apesar do cansaço, das dúvidas, do ruído ao redor, cada dia que você renova seu compromisso com o seu crescimento, você se aproxima do seu potencial máximo. E isso, só isso, já faz de você alguém verdadeiramente grandioso. Ensinamento 14. Não espere estar pronto ou inspirado. Avance mesmo com medo, sem deixar que ele te controle. Você não precisa se sentir preparado. Não precisa estar motivado. Não precisa esperar que tudo esteja perfeito para começar. Tudo o que você precisa é decidir. Porque o medo não desaparece. A dúvida não some. A insegurança não se dissolve de repente. Mas você não está aqui para aguardar o momento ideal. Está aqui para agir, mesmo tremendo. Para dar o passo, mesmo com a voz trêmula. Para dizer vou assim mesmo, ainda que sua mente grite não consigo. Porque a verdadeira coragem não é ausência de medo. É escolher avançar com ele ao lado, mas sem deixá-lo dirigir sua vida. O maior erro que muitos cometem é esperar. Esperar sentir-se mais forte, mais seguro, mais confiante. Esperar ter mais experiência, mais recursos, mais validação. Mas isso nunca chega, se você não começa. Porque a preparação real não está antes da ação, ela nasce durante. Só se aprende fazendo. Só se conquista segurança caminhando. Só se vence o medo encarando-o. Não há mágica. Não há caminho fácil. E não se engane, agir com medo não é fraqueza,
é força, é olhar para aquilo que paralisa e dizer mesmo assim, eu vou. É provar a si mesmo que você pode seguir mesmo sem todas as respostas, mesmo sem saber se vai dar certo, mesmo sem controle total do resultado. Porque o que importa não é garantir o final, é tomar posse da decisão. Essa força silenciosa, firme, que te faz seguir mesmo quando tudo dentro de você grita para parar. Motivação vai e vem. Um dia está, no outro desaparece. Mas a disciplina, o comprometimento, o caráter, esses são construídos. São treinados toda vez que você escolhe agir mesmo sem vontade, mesmo com medo, mesmo cansado. E é exatamente nesses momentos que sua mente se fortalece, sua vontade ganha forma, sua identidade evolui, porque você para de se definir pelas emoções e passa a se definir pelas atitudes. Está com medo? Ótimo. Isso mostra que você está diante de algo que importa, algo que desafia, algo que te empurra para fora do conhecido. E é aí que acontece a mágica. Não no conforto, não na zona segura, mas na incerteza, no desconforto, no terreno onde é preciso levantar mesmo trêmulo, mas com decisão. Cada vez que você adia algo porque não se sente pronto, está fortalecendo sua insegurança, está ensinando sua mente a depender de um estado emocional ideal que nunca virá. Mas a vida não espera, ela favorece os ousados, os que agem com o que têm, os que se lançam mesmo sem ter todas as peças no lugar. E quando você aprende a se mover no meio do medo, torna-se imparável, porque não precisa mais de perfeição, apenas de decisão. Na próxima vez que sentir medo, não fuja dele, reconheça. E vá mesmo assim, faça a ligação, envie a mensagem, grave o vídeo, diga o que precisa ser dito, comece o projeto, tome a atitude que você sabe que precisa tomar, porque se adiar, estará alimentando o medo, mas se agir mesmo com um passo pequeno, estará enfraquecendo ele, estará dominando. Você não veio ao mundo para ser guiado por suas emoções, veio para liderá-las, para que o medo não tome decisões no seu lugar, e sim sua consciência, para que a dúvida não dite seus passos, e sim sua visão, para que o desconforto não seja desculpa, e sim ferramenta de fortalecimento. E cada vez que você faz isso, algo muda. Você se sente mais livre, mais forte, mais inteiro. Não porque o medo sumiu, mas porque você descobriu que pode continuar mesmo com ele presente. Porque entendeu que é maior do que qualquer emoção passageira. E isso, essa consciência, é uma das vitórias mais poderosas que você pode conquistar. Então não espere, não analise até paralisar, não adie com listas infinitas, não deixe espaço para o depois eu faço. Faça agora, faça com medo. Faça com dúvidas, faça sem garantias, porque ao fazer assim, chegará o dia em que você vai perceber que aquele medo que antes te travava, já não manda mais, porque foi você quem escolheu agir, foi você quem decidiu ser maior que suas desculpas, foi você quem assumiu o controle, e isso te torna imbatível. Ensinamento 15. Ampliar o conhecimento de forma contínua mantém a mente treinada e receptiva. Sua mente é como um músculo, se não for usada, enfraquece. Se não for desafiada, acomoda-se. Se não for alimentada com estímulos novos, começa a se apagar aos poucos, sem que você perceba. É por isso que, se você realmente deseja se manter alerta, lúcido, forte e preparado para o que vier, precisa se comprometer com o aprendizado contínuo, não como uma obrigação, mas como um estilo de vida. Porque cada dia traz uma nova chance de aprender algo, de ver o mundo com outro olhar, de expandir sua forma de pensar. E só aqueles que seguem aprendendo são capazes de seguir evoluindo. Não importa sua idade, não importa sua formação, não importa o quanto você já sabe, se parar de aprender, começa a ficar para trás.
porque o mundo não para. Tudo muda. As ideias mudam, as ferramentas mudam, a forma de pensar se transforma. E se você não se adapta, se não atualiza sua mente, se não se abre para novas formas de enxergar, torna-se obsoleto, fica rígido, previsível. E nesse estado, perde sua vantagem, sua energia criativa, seu poder de resposta. Aprender não é acumular dados, é transformar sua perspectiva, é desafiar seus próprios limites mentais, é sair do já sei disso e entrar no que mais posso descobrir hoje. Quando você cultiva essa mentalidade, tudo à sua volta vira fonte de crescimento. Um livro, uma conversa, um erro, um desafio. Tudo pode te ensinar algo, se você olhar com olhos de aprendiz, e você não precisa voltar à universidade para isso. Só precisa de intenção, de tempo diário para ler, para pesquisar, para explorar novos temas, para fazer perguntas desconfortáveis, para se cercar de ideias que desafiem sua zona de conforto intelectual. Porque se você consome sempre o mesmo tipo de conteúdo, fala com as mesmas pessoas, repete as mesmas ideias, sua mente estagna. Mas se abre ao diferente, sua mente se expande, fica mais criativa, mais flexível, mais afiada. Essa é a diferença entre quem se adapta e quem fica para trás. Porque quem aprende o tempo todo não teme o novo, abraça, entende, transforma. Não resiste à mudança porque já treinou sua mente para enxergá-la como uma oportunidade, não como ameaça. E isso muda tudo. Melhora sua capacidade de resolver problemas, aumenta sua criatividade, te dá ferramentas para lidar com imprevistos, te torna mais estratégico, mais interessante, mais ágil, porque uma mente que nunca para de aprender, nunca para de crescer e mais te torna mais humilde, porque você passa a reconhecer que não sabe tudo, que sempre há algo a melhorar, que até no que você já domina, há espaço para fazer melhor, e essa humildade é o terreno mais fértil para o verdadeiro crescimento, porque você não está tentando provar nada, está apenas comprometido com ser mais sábio, mais consciente, mais eficaz, a cada dia. Faça do aprendizado um ritual. Assim como você cuida do corpo, cuide da mente. Alimente seu cérebro com conhecimento de qualidade. Cerque-se de pessoas que te desafiem intelectualmente. Questione tudo. Registre o que aprende. E principalmente coloque em prática. Porque não basta saber, é preciso aplicar, transformar conhecimento em ação, tornar sabedoria uma ferramenta viva. Hoje, mais do que nunca, o poder não está no que você tem, mas no que você sabe fazer com o que sabe. Os mais valiosos não são os que decoram informações, são os que adaptam, resolvem, inovam, pensam de forma original. E isso não vem de talento, vem de hábito, de consistência, de uma curiosidade disciplinada. Então desperte sua mente, saia do piloto automático, não repita, reinvente, não apenas opine, investigue. Não se contente com o que já sabe, aprofunde, porque cada dia em que você escolhe aprender, você se torna mais forte, mais livre, mais capaz de criar uma vida que realmente te representa, sem depender dos limites que outros te impuseram. O aprendizado contínuo é uma declaração silenciosa. Eu não fico onde estou. É um compromisso com sua evolução. E quando isso se torna seu modo de viver, crescer deixa de ser um objetivo e se torna sua natureza. E isso, sem dúvida, é o verdadeiro poder. Se você chegou até o fim deste vídeo, não foi por acaso. É porque dentro de você já despertou uma decisão firme a de crescer, a de se fortalecer, a de forjar uma mente inquebrantável. E isso merece reconhecimento. Parabenize-se. Poucos chegam até aqui, só os verdadeiramente comprometidos.
Agora, selê esse compromisso voltando aos comentários e escrevendo, com toda a força da sua determinação: hoje forjo minha nova mentalidade. Eu sou estoico. Escreva como afirmação, como reprogramação, como promessa. Se esse conteúdo te agregou valor, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho. O que vem a seguir será ainda mais poderoso. Lembre-se, você está construindo sua melhor versão, e isso está apenas começando.